amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso canal que tem por objetivo transmitir conhecimento acerca da Bíblia Sagrada. Temos à sua disposição comentários desde o livro de Gênesis até a carta de Paulo que estamos estudando hoje, a carta aos Efésios. O objetivo do nosso canal é transmitir aos nossos irmãos uma compreensão do contexto geral do livro. Desta forma, compreendendo o livro como um todo, será muito mais fácil interpretar as suas referências. Deus abençoe e esteja conosco em nosso estudo. Estamos diante de uma das mais distintas cartas de Paulo. O apóstolo, por causa da pregação do Evangelho, estava preso e muito provavelmente dedicava-se à oração e à meditação da palavra. Quando Deus então lhe revela o mistério da existência da igreja ainda antes da fundação do mundo. Esta revelação está registrada na carta aos Efésios. O tema principal da carta é a igreja, abordando três aspectos: a pré-existência da igreja, o surgimento da igreja de Cristo e como deve ser o comportamento desta igreja. Temos à nossa frente uma introdução à carta aos Efésios. O autor da carta é Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. O tema é Cristo e sua igreja. A data muito provável desta carta é em cerca de 62 depois de Cristo. Temos aí também à nossa disposição uma estatística que é fornecida pela Bíblia Deike. A carta aos Efésios é o 49º livro da Bíblia Sagrada, possui 6 capítulos, 155 versículos, uma pergunta, 146 versículos de história, 8 profecias a cumprir e uma profecia cumprida. Agora temos à nossa frente o mapa, e no mapa podemos ver o destino da carta, a cidade de Éfeso. Nas palavras de Paulo, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Estudiosos acreditam que esta carta tem um caráter de carta circular e provavelmente tenha passado também nas cidades vizinhas, especialmente na cidade de Laodiceia, que fica no ponto que estamos acrescentando aí no mapa. Esta interpretação de que a carta de Éfeso talvez tenha passado em Laodiceia é tirado da referência de Colossenses capítulo 4 e versículo 16, que diz a Bíblia que havia uma carta de Paulo na cidade de Laodiceia. Foi em Éfeso quando Paulo, ainda livre, estando em viagem missionária, encontrou 12 varões que conheciam apenas o batismo de João. E disseram que nunca tinham ouvido falar nem que existia o Espírito Santo. Paulo então impôs as mãos sobre os 12 e foram batizados com evidência das línguas estranhas e profetizavam. Foi na região de Éfeso que temos a informação de que até mesmo os lenços e aventais de Paulo curava os enfermos e expelia os demônios. Durante as viagens missionárias, Paulo passou 2 anos em Éfeso e muitas almas foram salvas, de sorte que até aqueles que seguiam artes mágicas abandonavam as suas magias e queimavam seus livros em plena praça pública. Assim, Éfeso experimentou um grande avivamento e Paulo agora lhes escreve esta carta desejando que Cristo lhe dê o espírito de sabedoria e revelação e grande êxito espiritual.
No capítulo 1, Deus revela ao apóstolo Paulo a pré-existência da igreja, que para Deus já existia antes mesmo da criação, existia desde a fundação do mundo. Deus projetou a igreja, Cristo executou o projeto formando a igreja e o Espírito Santo selou a igreja, garantindo sua sobrevivência, permanência e redenção. Perceba que tanto o Pai, o Filho, assim como o Espírito Santo, todos estão envolvidos no projeto de formação da igreja. A formação deste povo chamado igreja é composto por judeus e não judeus, que são chamados gentios. Onde no versículo 12 Paulo chama de nós uma referência aos judeus e no versículo 13 ele chama de vós uma referência aos gentios. Assim, judeus e gentios que creram em Cristo compõem este novo povo chamado igreja, que é o corpo de Cristo. Todo o projeto de salvação do homem, desde a aceitação até a glorificação, é uma obra exclusivamente divina, pois estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, nada poderíamos fazer para ser salvos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Se podemos ser salvos, é porque Deus decidiu nos salvar. Usando de amor e misericórdia, decidiu nos vivificar. E a única participação humana nesse processo é aceitar, mediante a fé em Cristo Jesus. Em outras palavras, a salvação não vem pelas obras ou qualquer ação do homem, mas pela simples aceitação da graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. O nosso irmão Paulo agora lembra aos nossos irmãos efésios que antes da fé eles viviam sem Cristo, separados de Israel, estranhos ao concerto da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora Deus proporcionou que dois povos, os judeus e os gentios, se tornassem um só povo, derribando a parede de separação que havia no meio. E pela cruz de Cristo houve reconciliação com Deus, tornando o homem parte da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, agora a igreja é morada de Deus através do Espírito Santo. Paulo afirma que este é o mistério de Deus, que estava oculto desde os séculos e Deus agora revela aos apóstolos e aos seus profetas. Que mistério é este que Deus revelou para Paulo? É que os gentios são herdeiros de Deus e participantes da promessa de Cristo. O apóstolo Paulo, para encerrar o contexto do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, ele ainda faz duas orações pelos nossos irmãos efésios. Temos aí um resumo das duas orações de Paulo. Paulo faz duas orações pelos crentes. Ele pede por iluminação espiritual aos nossos irmãos de Éfeso. Fala sobre sabedoria, revelação e iluminação. Para conhecer a esperança da sua vocação, para que os efésios pudessem conhecer as riquezas da glória de Deus e também a sua posição em Cristo e a superioridade de Cristo,
A primeira oração está em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Na sua segunda oração pelos irmãos de Éfeso, Paulo pede por êxito espiritual dos nossos irmãos. Ele ainda diz: e por isso me ponho de joelhos. A razão, ele diz, para que sejam fortalecidos com poder e alicerçados em amor, alcançando completo desenvolvimento espiritual. Efésios capítulo 3, do verso 14 ao versículo 21. Meus irmãos, nós vamos fazer aqui um parêntese no nosso comentário para abordar um assunto muito importante que é falado no capítulo 1 de Efésios, onde é abordado uma doutrina que é muito controversa, a doutrina da eleição e predestinação, sobre a qual nós gostaríamos de falar um pouco e de forma resumida. É importante você saber que nós, os assembleianos, concordamos com a doutrina arminiana, que de forma resumida crê que o homem pode ser salvo em Cristo, assim como pode perder a sua salvação se não permanecer em Cristo. Nós não cremos que a eleição de Deus é para indivíduos. A eleição de Deus é para um povo chamado igreja. A igreja, esta é que foi eleita por Deus e não pessoas na sua individualidade. Uma pessoa na sua individualidade pode até decidir aceitar Cristo e fará parte do povo eleito porque passou a fazer parte da igreja. Da mesma forma que quem decide abandonar a fé, deixando ao nosso Senhor Jesus Cristo, também deixou de ser eleito, pois não fará mais parte da igreja de Cristo. Portanto, os eleitos são aqueles que creem em Cristo e permanecem em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quem são os predestinados? Os predestinados são os eleitos. A predestinação é aquilo que Deus reservou aos eleitos. Os eleitos estão predestinados a receber todos os benefícios que são garantidos pela palavra. No livro de Efésios, os eleitos estão predestinados à santidade, a serem filhos de Deus e também à remissão dos seus pecados. Os predestinados estão destinados a tudo que Deus projetou para os eleitos, a fim de ser o louvor da glória de Deus. No livro de Romanos, pela sua vez, Paulo diz que aos que predestinou, a estes ele também chamou. Pois para desfrutar dos benefícios que está predestinado aos santos, precisa primeiramente ser chamado e aceitar a fé, ou seja, precisa fazer parte da igreja. Em Romanos, os predestinados também foram justificados e alcançarão a glorificação, para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a predestinação, assim como a eleição, refere-se ao corpo coletivo de Cristo, isto é, a verdadeira igreja, a igreja santa, e abrange indivíduos somente quando inclusos no corpo de Cristo mediante a fé. Na referência de Atos, capítulo 2, do verso 38 ao verso 41, pode ser percebido que Deus chama todos ao arrependimento e à salvação, mas somente uma parte daquela multidão aceita a fé. Toda aquela multidão era formada por pessoas que não seguiam a Cristo, portanto não eram eleitos. E quando ouviram o chamado ao arrependimento, alguns aceitaram, logo tornaram-se eleitos. Isso porque você só se torna um eleito depois que você aceita a fé. Resumindo, não foram os eleitos que aceitaram a fé, mas sim os que aceitaram a fé tornaram-se eleitos em Cristo.
Para tentar facilitar esta explicação, vamos pensar na seguinte analogia. Nós temos um avião e esse avião vai para o céu. Todas as pessoas do mundo estão convidadas a fazer parte desta viagem, mas só será considerado realmente passageiro do avião que vai para o céu aqueles que entrarem no avião. Quem entrou no avião é passageiro, e esses passageiros estão predestinados a chegar ao céu, porque o avião vai para o céu. Da mesma forma, vamos pensar na igreja. Nós temos uma igreja que vai para o céu. Todas as pessoas estão convidadas a fazer parte da igreja. E só é considerado alguém que faz parte da igreja se aceitar a Cristo. E quem aceitar a Cristo fazendo parte da igreja, estes estão predestinados a morar no céu. Depois que Deus revela ao apóstolo Paulo o surgimento da igreja, que é o mistério de Deus que estava oculto, agora Deus também fala a Paulo que esta igreja tem responsabilidades. A igreja, ela é um corpo formado por vários membros, e esses membros têm muitos benefícios, porém, temos também responsabilidades. E uma das primeiras responsabilidades que Deus revela a Paulo é a responsabilidade do amor. A igreja de Éfeso é advertida por Paulo quanto ao amor fraternal, que deve ser percebido na vida do crente em todos os dias da sua vida. Devemos andar de forma digna da nossa vocação, disse o apóstolo Paulo, devendo o crente ser uma pessoa virtuosa e ainda suportar em amor os irmãos que são menos virtuosos, procurando sempre proteger o vínculo, a união e a comunhão da Igreja de Cristo. A segunda conduta que o apóstolo Paulo nos adverte é acerca dos dons ministeriais. Todos os membros que compõem o corpo de Cristo foi agraciado com algum dom de Cristo. Dons que devem ser usados para o aperfeiçoamento dos santos e também para a edificação da Igreja de Cristo, e não para a glória do homem, mas a benefício da Igreja, a benefício de todo o corpo de Cristo. Aqui eu faço uma ressalva. Nem todos os que possuem algum dom de Cristo será necessariamente reconhecido por causa deste dom. E o fato de não haver reconhecimento do seu trabalho ou do seu ministério não necessariamente lhe exclui da responsabilidade de continuar trabalhando e usando o dom que Deus lhe deu. Lhe dou o meu próprio exemplo. Eu acredito que eu tenho um dom ministerial. Uns foram chamados apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e outros foram chamados para mestre. Eu acredito que tenho sido chamado para mestre. É um ministério bíblico e o Senhor Jesus continua levantando mestres na igreja, porque é um ministério espiritual. Porém, é uma função eclesiástica que não existe na hierarquia da igreja hoje. Logo, dificilmente alguém será reconhecido e consagrado ao ministério de mestre, o que não nos impede de continuar trabalhando, pois é um dom de Cristo e deve continuar sendo exercido. A terceira advertência de Paulo nos fala com relação à conduta da pureza. O apóstolo Paulo nos adverte quanto ao nosso testemunho de crente. Nossa forma de viver deve ser diferente do velho homem, disse o apóstolo Paulo, pois o velho homem se corrompe pela concupiscência, cometendo todo tipo de impureza. O conselho de Deus é que se revistais do novo homem,
criado por Deus em justiça e santidade. Olha que texto maravilhoso que diz como é que deve ser a vida do cristão. Efésios capítulo 4, a partir do verso 25, de forma resumida e salteada. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, irai-vos e não pequeis. Aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes seja um para com os outros benignos, misericordiosos e perdoando-vos uns aos outros. Sede, pois, imitadores de Deus. Andai em amor. E no capítulo 5 e verso 8, para fechar, diz: porque noutro tempo vocês eram das trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. A quarta conduta que é falada pelo apóstolo Paulo tem a ver agora sobre o padrão de Deus para famílias. Meus irmãos, o padrão de Deus de como deve funcionar uma família nunca ficará ultrapassado. E Deus instituiu uma hierarquia no lar que deve ser respeitada. A hierarquia é marido, esposa e filhos. Se você, como mulher, não concorda com este padrão, você está dizendo que Deus não sabe o que fala, pois essa ideia foi de Deus. Se você que é homem não exerce a autoridade que Deus lhe deu, você está rejeitando o que Deus lhe confiou. E aos filhos que não respeitam pai nem mãe com sua autoridade, estão desrespeitando primeiramente a Deus. O padrão de Deus para a família nunca ficará ultrapassado, porque Deus é eterno. E se você deseja que o seu casamento, o seu relacionamento familiar dê certo, então siga os padrões de Deus. Agora chamo a atenção dos meus irmãos para uma coisa: Deus não está ensinando nenhum esposo a ser machista. Porque Deus não deu mulher para homem para que esta vivesse de forma humilhada. Ao contrário, a obrigação do homem é amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Cristo viveu para a igreja, trabalhou pela igreja, cuidou da igreja, zelou pela igreja, sofreu e morreu pela igreja. Então o homem, o marido, deve viver de tal forma, devocionando a sua vida também para a sua esposa. Agora escute só. Deus também se mostra contrário ao feminismo radical, que prega a independência emocional da mulher e que também desrespeita a autoridade do marido e desvirtua o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que dois são um em uma só carne. A frase "meu corpo, minhas regras" é muito famosa entre as feministas nos dias de hoje. Porém, essa frase é antibíblica, pois o corpo da mulher pertence ao marido, assim como o corpo do marido pertence à sua mulher. Logo, essa frase é totalmente antibíblica. E outra, seu corpo é templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo mora em você, então você não pertence a você mesma. Então, seu corpo pertence a Deus. Então, seu corpo é de Deus e as regras também devem ser de Deus. Agora, com relação aos filhos, Deus ordena obediência e honra aos pais. Não faça seu pai passar vergonha com o seu mau comportamento,
mas procure ser honesto, justo, educado, estude para poder ser alguém importante, ou pelo menos que não dê trabalho para a sociedade, seja uma pessoa respeitadora, obediente, um bom homem e uma boa mulher. Assim, com esse comportamento, você honra papai e também mamãe. E o conselho de Paulo vai além, ele vai também aos empregados. E o conselho é que os empregados respeitem os seus empregadores. Chegue no horário, não falte, não minta, não entregue atestado médico falso, trabalhe e não fique fingindo que trabalhou. Não se escore no seu colega. O conselho bíblico é que você possa servir de boa vontade ao seu patrão, assim como serve ao Senhor Jesus. A quarta e última conduta que o apóstolo Paulo nos adverte em sua carta tem a ver com o nosso fortalecimento em Deus. O mundo moderno e tecnológico em que nós vivemos tem a tendência de desacreditar nas influências espirituais. Porém, Paulo, ciente de que não lutamos contra a carne ou sangue, nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Meus irmãos, a necessidade do crente estar revestida por Deus é explícita na Bíblia, para que possa estar firme contra as astutas obras do diabo. A função básica de qualquer armadura é oferecer proteção e capacidade de ataque. A composição da armadura descrita em Efésios oferece estas ambas virtudes, proteção e também ataque. Usando como modelo uma armadura romana, que provavelmente era o que Paulo tinha em mente, vamos conhecer cada parte desta armadura. Olhando para a imagem na tela, nós temos aí do nosso lado esquerdo o capacete da salvação, a espada do Espírito, os lombos cingidos com a verdade, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, e do lado direito nós temos a couraça da justiça, nós temos o escudo da fé e também a oração. Meus irmãos, nossas batalhas são espirituais. Disse Paulo: lutamos contra as potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nada mais correto que em batalha espiritual as armas da nossa milícia também sejam espirituais, até porque armas carnais não têm influência nenhuma em batalha espiritual. Por isso, a armadura de Deus está à disposição da igreja. Agora, veja o seguinte: considerando a função espiritual da armadura, nós somos induzidos a pensar somente no seu sentido místico, no seu sentido sobrenatural. Porém, eu quero chamar a atenção dos meus irmãos que o apóstolo Paulo está falando de conduta, está falando de comportamento. Este é o contexto. Por isso, vale lembrar que o revestimento da armadura de Deus também está diretamente ligado à nossa conduta. Pois veja só, a espada do Espírito é a palavra. Então, se o crente não possui o hábito de ler, meditar e conhecer a palavra, então ele está desarmado. A couraça da justiça: se a conduta do crente não for justa, então ele está sem a couraça. Os lombos cingidos com a verdade: crente falso, mentiroso, não está cingido, meu irmão. Se o crente não tem santidade nem comunhão com Deus, também não tem salvação. Logo, está sem o capacete da salvação. Veja, meus irmãos,
que nossa capacidade espiritual para enfrentarmos batalhas espirituais está diretamente ligada à nossa conduta. Ou seja, se não tivermos um testemunho de cristão verdadeiro vivendo em santidade, também não temos a armadura de Deus. Por isso, meus amados irmãos, o resumo do livro de Efésios para nós é: o Senhor nos criou ainda antes do mundo existir, para que na terra pudéssemos fazer a diferença em seu nome. Por isso, eu e você temos a responsabilidade de sermos cristãos conforme aquilo que Deus projetou para a sua santa igreja. De forma resumida, precisamos ser poderosos de forma espiritual e amorosos no nosso dia a dia, porque tudo na vida cristã se resume em duas coisas: ter uma espiritualidade sadia e ter amor para com o próximo. Que Deus abençoe a sua vida. E aqui finalizamos mais uma das nossas aulas. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte também da nossa história. Deixe um comentário, deixe o seu like e que Deus possa abençoar a sua vida. Se puder, compartilhe este vídeo com outros irmãos que você conheça e que possa ser enriquecido com o conhecimento da palavra. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.